Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos fazer aquele resumão, aquela análise aí sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco vai jogar nos próximos dias, partida que está sendo tratada como final, jogo fora de casa contra o Cruzeiro, lembrando que não teremos presença de público, então a gente vai falar bastante sobre o jogo, sobre aí a situação de tabela, né? O Vasco vencendo, o Vasco perdendo, o Vasco empatando esse jogo aí, o que vai acontecer, e também vamos trazer novidades aí sobre uma notícia que saiu ontem, trazida pelo Edmundo. Segundo ele aí, o Vasco tem um investimento muito pesado aí nessa temporada já de 23 e provavelmente com investimentos ainda mais pesados pro ano que vem. Vou explicar direitinho aí o que o Ed trouxe, né? O que ele falou já desse primeiro contato que ele teve com o Pedrinho, que é o novo presidente do Vasco. Então já quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família. Peço também aquela ajuda, aquela colaboração, que todo mundo, né, deixa aquele joinha, deixa aquele like lá embaixo do nosso vídeo, né, para fortalecer no engajamento, né, e no crescimento aqui do nosso trabalho. E como sempre aí também, peço aí a colaboração da galera, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e também convido todos vocês a seguirem as nossas outras redes sociais aí, Instagram, TikTok, Twitter, e também quem quiser, né, participar lá do nosso grupo de Zap e do nosso grupo de Telegram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo aí para você poder entrar lá com a gente também. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de notícia boa, né? Que não é relacionada ao futebol, mas ainda assim é relacionado ao Vasco, né? Ontem o time de basquete do Vasco, né, que tá de volta à primeira divisão aí do basquete nacional, que é a NBB, Liga Brasileira de Basquete, né? O Vasco venceu mais um jogo e, acreditem vocês ou não, o Vasco é o líder disparado aí do campeonato até o momento, né? Muito bacana, muito legal, né? Ver esse esporte, que é um esporte tradicional dentro do nosso clube, voltando a ficar forte, né? E lutando aí pelo título brasileiro, né, de basquete. Fico muito contente, muito feliz. Eu acompanho, sempre acompanhei o basquete do Vasco, então eu vou tentar também aqui atualizar vocês aí sobre a situação do basquete vascaíno. Mas enfim, falar de futebol, né, falar aí de Campeonato Brasileiro. O campeonato tá pegando fogo. O Cruzeiro que venceu aí a última partida contra o Fortaleza, e a verdade é que embolou tudo, né, o campeonato ali que tem vários times nesse momento brigando tanto contra o rebaixamento, mas também por vaga de Sul-Americana. A gente arrisca dizer que desde o 11º colocado, que é o Corinthians, até o 18º, que é o Goiás, tá tudo indefinido, né? Todos os times ainda têm chance de serem rebaixados e todos os times aí, tirando praticamente o Goiás, têm chance de Sul-Americana. A situação é Vasco, Cruzeiro e o Fortaleza, os três times têm uma partida a menos, né? O Vasco encara o Cruzeiro e o Fortaleza encara o Fluminense. Então, nesse momento, é crucial esse jogo que a gente vai ter aí nessa próxima semana fora de casa, que o Vasco pelo menos arranque um empate, porque é um jogo de 6 pontos. O Vasco perde do Cruzeiro, o Vasco fica estacionado com 40 pontos, a gente vai ver o nosso adversário direto pular para 43, né? O que seria muito ruim para o Vasco nesse momento. Então, como eu venho falando, é óbvio que a vitória seria muito boa para o Vasco, né? Mas o empate não é tão ruim assim, porque o Bahia, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento ali com 38 pontos na 17ª colocação, em caso de um empate entre Cruzeiro e Vasco, ficaria a 3 pontos de distância, que é basicamente uma rodada. Lembrando que o Vasco tem uma vitória a mais, tanto do que o Cruzeiro, mas também em relação ao Bahia. Então, nesse momento aí, como eu falei, do Corinthians, que é o 11º com 44, para o Fortaleza, que é o 12º com 43, Internacional, 13º também com 43 pontos, Santos na 14ª colocação com 42, Vasco em 15º com 40, Cruzeiro em 17º também com 40 e o Bahia na 17ª colocação com 38, tudo pode acontecer. Todos os times ainda têm chance tanto de cair para a Série B, quanto de conseguir uma classificação aí para Copa Sul-Americana de 2024. E agora o Vasco tem essa sequência, né? Encara o Cruzeiro, agora no dia 22, depois a gente encara o Atlético Paranaense, né? Que é a próxima rodada fora de casa, e depois a gente encara o Corinthians em São Januário. Lembrando que esses 3 jogos, o Vasco tem um tabu muito grande. A gente não vence o Cruzeiro fora do Rio de Janeiro, né? Lá em Minas Gerais, há 8 anos. A gente nunca venceu o Atlético Paranaense jogando, né? Lá no estádio deles, lá em Curitiba, e o Vasco não
não vence o Corinthians há 13 anos, mesmo jogando em casa, mesmo jogando em São Januário. Então são 3 tabus aí que o Vasco vai ter que passar por cima, que o Vasco vai ter que derrubar para conseguir, né, garantir a permanência na primeira divisão. Mas, como eu falei, o momento do Vasco é muito bom, né? O Vasco é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro jogando em casa. E mesmo jogando fora de casa, o Vasco está com um aproveitamento bacana, né? Conseguiu a última vitória contra o Cuiabá, vive um momento ali de mais estabilidade, né, do que vivia anteriormente. O Ramon Dias conseguiu organizar o time, mesmo não fazendo uma boa partida contra o América Mineiro. A confiança, a autoestima, a moral do nosso elenco tá, ó, lá em cima aí para esse próximo jogo. E como eu falei para vocês no início do vídeo, não teremos torcida. A torcida do Cruzeiro foi banida dos estádios aí até o ano que vem. Então isso aí realmente pode ser algo ainda mais positivo para esse jogo da próxima semana. O Ramon Dias tem algumas dúvidas ainda na montagem do time titular, ele ainda não definiu quem será o lateral direito, né? Tem ali a briga entre o Gabriel Dias, o Puma Rodrigues e também o Robson Bambu. No meio de campo, ainda uma briga ali para quem será o jogador que é o segundo volante, né? O Praxedes é o titular, mas fez um péssimo jogo, mas deve ser mantido ali pela sequência dele positiva anteriormente, deve ser o titular. E no ataque parece que o Rossi ganhou a vaga, né? Tá treinando bem, conseguiu recuperar a forma física, então a tendência é que ele comece o jogo ali ao lado do Verratti e também do Gabriel Peck voltando da seleção pré-olímpica. Então o time titular para encarar o Cruzeiro provável será Léo Jardim no gol, nas laterais, na esquerda o Piton e na direita a dúvida, acho que o Puma será ali o escolhido, dupla de zaga com o Gary Medel e o Maicon, né? Lembrando que o Medel voltou da seleção chilena, já treina hoje, já participa ali das atividades, meio de campo com o Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula, e lá na frente Peck, Verratti e Rossi aí fechando os 11 titulares. Eu tô muito confiante numa vitória fora de casa. Acho que o Vasco vai conseguir encaixar essas 4 vitórias consecutivas, vai embalar dentro da competição para quem sabe buscar aí uma vaguinha na Sul-Americana. Mas antes do jogo aí contra o Cruzeiro, né, lembrando que temos jogos das eliminatórias da Copa, jogaços aí, Brasil e Argentina, Colômbia pegando o Equador. Então você que curte fazer fezinha, curte fazer palpites esportivos, não esquece, a nossa parceira do canal, a Betwinner, tá dando um bônus de R$910 para você que se cadastrar por lá e usar o código promocional Mário910. Quer tirar proveito dessa parceria? Corre lá embaixo no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje, clica no link e não esquece, na hora que você for fazer o seu depósito, tem que colocar lá na partezinha do código promocional Mário910 para tirar proveito aí dessa parceria. E agora falar aí sobre essa notícia que saiu ontem, eu vou trazer para vocês aqui na íntegra o que o Edmundo falou, né? Vou trazer para vocês aqui o próprio Edmundo falando da boca dele, não sou eu que estou falando isso, que ele teve uma conversa com o Pedrinho, né, após o Pedrinho ganhar as eleições do Vasco, e segundo o Edmundo, né, o Pedrinho, ou enfim, alguém lá de dentro do clube, teria confidenciado a ele que a folha salarial hoje do Vasco da Gama, esse ano de 2023, é de 24 milhões de reais. É uma das 4 folhas mais caras da Série A do Campeonato Brasileiro. E obviamente, né, se o Vasco cair para uma segunda divisão, isso seria muito complicado de se manter, né, devido à situação de entrada de dinheiro no clube. Mas a tendência é o Vasco ficando na Série A, quem sabe conquistando uma vaga de Sul-Americana, que essa folha salarial ela suba ainda mais, né, porque o Vasco vai ter ano que vem um aporte de quase 200 milhões de reais ali no mês de setembro. Então vou trazer para vocês agora o Edmundo falando sobre isso, falou sobre o salário do Medel, por exemplo, que é o capitão do Vasco, que passa de 1 milhão de reais por mês. Enfim, vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Como eu falei, não é uma informação minha, é uma informação do Edmundo, que teve um contato muito próximo do Pedrinho, né, que hoje, como eu falei, é o presidente eleito do Vasco. Então quero saber sua opinião. Esse dinheiro, essa folha salarial está sendo bem investida? Foi uma folha salarial que, obviamente, é feita pelo Paulo Braga. Você acha que ele acertou nas contratações? Acha que ele errou? Acha que tem como melhorar? De repente fazer algumas trocas de jogadores no final do ano? Deixa nos comentários a sua opinião. E agora eu vou deixar com vocês Edmundo falando sobre esse assunto. E mais uma vez, pedir para você que não é inscrito no canal para se inscrever lá embaixo no botão vermelho, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo, principalmente nos seus grupos de zap aí, para dar aquela moral pro nosso trabalho. Um abraço, tamo junto, fica agora com o Edmundo. Por quê? Porque a folha salarial é altíssima, é gigantesca. Talvez seja a quarta ou quinta. É maior 10, né? Milhões, né? Hã? Mês, eu acho.
É 8 a 10 milhões, né? 8 ou 10 milhões e meio. É, sim, Não é? 8 ou 10. São 26, quase 26 milhões, 24 milhões e pouco. Ô, louco, do Vasco? É, meu filho. É mais que o Corinthians, então, pô. São 18 milhões e pouco, mais os impostos. Dá quase 24 milhões, 23 e porrada. É muita coisa. Então, você acha que os jogadores ganham quanto? Não, eu não sei, mas é porque o Corinthians era 22 milhões, eu acho, a folha salarial, contando com imagem, né? E é a quarta, a quinta, por isso que eu fiquei pego de surpresa. Imagem nada mais é do que fraude ao contrato de trabalho. É salário. Salário. Não, no fim é salário, exatamente. Salário. Enfim, é altíssima. Então, você não consegue gastar isso com o que arrecada na Série B. Então, não dá para ir ao mercado ainda. Eu não estou justificando, tá? Mas se você tem um planejamento financeiro e esportivo, claro que dá para você fazer. É que o que aconteceu? Só no meio do ano, foram gastos mais 30 milhões em contratações, entre contratações e salários. Isso onerou demais a folha do Vasco da Gama. E isso... Como é que você tem o Nedel na Série B o ano que vem ganhando 1.300.000? É impossível, entendeu? E outros jogadores de nome também vão ganhar um salário alto. Então, é claro que hoje o patrocinador do Vasco é a PixBet. Ele será o patrocinador master. Ele é master do Vasco. Ele será o patrocinador master do Flamengo, pagando 5 vezes mais. Entendeu? Entendi, então, entendi. O que eu quero dizer com isso? Se permanecer na primeira divisão, precisa aí o mercado procurar um outro patrocinador master que pague um pouco mais. E aí você, através desse orçamento, você aumenta ou diminui a sua folha. Claro que tem jogadores que vão sair e aí vão fazer que essa folha diminua, né? Jogadores, mesmo que o Vasco permaneça na primeira divisão, tem alguns que vão voltar ou para o seu clube de origem, ou serem dispensados porque estão em término de contrato. Tudo isso é natural. Alguns jovens serão promovidos, outros poderão ser vendidos, mas eu acho, pelo que eu entendi, que tudo vai depender muito se o Vasco fica ou não na primeira divisão. Muda muito a visibilidade, etc. Eu vou falar depois, é que tem muita gente perguntando, eu vi no Twitter, o Vargas vai ser dispensado no Atlético Mineiro, parece que se seria bom para o Vasco. Vamos falar disso daqui a pouco, tá, pessoal? Deixa eu colocar só a galera para falar.